Mateus capítulo 2. Hoje nós vamos estudar o livro de Mateus capítulo 2. Demorei um pouquinho para publicar mais esse vídeo, mas são as coisas da vida. Vamos lá, leia do versículo 1 até o 12 por enquanto. Depois nós continuamos. Pausa, leia, depois volta. Ok? Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Qual é o quadro aqui? Jesus nasce e uma estrela. Jesus nasceu e uma estrela se formou no céu. Para quê? Obra de Deus. Para que esses três magos, aqui não diz rei mago, mas diz mago. Para que esses três magos viessem e o adorassem. Pela profecia que está em Miqueias. Miqueias 5, versículo 2. Lá em Miqueias diz que em Belém, da Efrata, ia nascer, né, o Messias. E para confirmar isso, essa estrela surge, como está dizendo aqui, no versículo 2, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Então é confirmação, como eu disse no capítulo 1, esse livro é para judeu, então tem que ter as marcas, né? Tem que ter o complemento das profecias. Então Miqueias diz que ele ia nascer em Belém, e apareceu uma estrela, os magos do Oriente viram e vieram adorar aquele que vai nascer, o rei dos judeus. No contexto aqui, quem estava reinando era Herodes, um dos mais malvados reis daquela época. Matou muita gente, crucificou muita gente. E esses magos, foram até ele. Queriam saber onde estava o rei dos judeus, porque eles pensavam o quê? Israel, rei dos judeus, tinha que ser parente do rei, né? Mas não era na verdade. E o que acontece? Então esse rei, com astúcia, fala para os magos, vão procurar o rei, depois me avisem. Mas Deus, que sabe tudo, né? Na verdade, sabe todas as coisas. Ele já sabia que isso ia acontecer. Por isso ele permitiu que os magos encontrassem Jesus, mas voltaram por outro caminho, né? Então nessa primeira parte desse versículo do 1 ao 12, conta essa passagem. Então aqui você já vai começando a entender o que está acontecendo. Por que existe essa passagem? Mais uma vez, para confirmar que Jesus ia nascer, o cumprimento de uma profecia, tanto para os judeus como para nós. Vamos ler agora no finalzinho, vamos continuar. No finalzinho aqui, quando Maria os magos o encontraram, trouxeram tesouros para ele, vocês vão ver aqui, ouro, incenso e mirra, ouro dos reis, incenso de sacerdote e mirra, que era usado para embalsamar os cadáveres, né? Então aqui nós temos três coisas de Jesus: rei, que ele é rei; sacerdote, que nós vamos ver mais para frente que ele é sacerdote; e a mirra, que era para o embalsamamento do próprio corpo, né? Depois disso, José e Maria são avisados por divina revelação que Herodes estavam procurando. Então eles fogem para o Egito. O que acontece aqui? A fuga para o Egito nós vamos ler do verso 13 até o 18. Leia e volte. Ok? Então nós vemos aqui que um anjo avisou, né? Então eles pegaram as coisas e fugiram. E Herodes, não encontrando a Jesus, mandou matar todas as crianças de 0 a 3 anos. Por quê? Por que de 0 a 3 anos? Vamos ver aqui qual versículo está isso. De 2 anos para baixo, né? Alguns estudiosos dizem 3, outros aqui na Bíblia está demarcado 2 anos. Por que isso? Porque Jesus já tinha nascido. Essa estrela foi para cumprimento da palavra de Deus, para que os magos viessem do Oriente. Então, quando Jesus nasceu, a estrela começou a brilhar. E até que os magos encontrassem Jesus, ela continuou a brilhar. Cumprimento de palavra. Então aqui nós vemos que o Herodes ia matar ele.
Então ele mandou mandar todas as crianças de 2 anos para baixo. Por que 2 anos? Porque nesse meio tempo em que os magos viram a estrela e que eles chegaram até Jesus, se passou mais ou menos 2 anos. Porque Herodes indagou os magos de quando quando eles tinham visto. Então nós podemos entender por isso que era mais ou menos essa fase, né? Depois que Herodes morre, o anjo volta novamente e avisa José e Maria que eles podem retornar para o Egito, né? Aqui nós vamos ver no verso 19 ao 23. Leia. Ok? Então nós vimos aqui que ele morreu, Herodes morreu, o anjo veio e avisou: levanta, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Eles pegaram o menino e estavam voltando para Israel. Só que eles ouviram que Arquelau, o filho de Herodes, que devia ser igual, ou pior, estava reinando. Então o que aconteceu? Também para cumprimento da palavra. Vê como é interessante a palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. Parecem coisas corriqueiras, parece até, como é que eu vou dizer, situações de acaso, mas não é. Presta atenção. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá. Mas avisado em sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então aqui nós vemos, nós entendemos que nada que acontece na Bíblia por acaso. Esse capítulo 2 que nós estudamos hoje, nós vamos ver que essas coisas não aconteceram por acaso, mas aconteceram porque Deus assim quis que elas acontecessem. Aconteceu porque Deus zela pela tua palavra. Se Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Então nós temos que ler a Bíblia com essa fé, que ela não está mentindo, mas está dizendo a verdade. Nós lemos no capítulo 1 e no 2 duas profecias que se cumpriram: o nascimento de Jesus de uma virgem, e depois nós vemos que ele nasceu em Belém, depois nós vemos que ele vai ser chamado Nazareno. Então são coisas que que servem para aguçar a nossa fé, para que certifique a nossa fé, para que nós venhamos a entender que a Bíblia não mente, e que a Bíblia é a maior prova que Jesus Cristo veio, nasceu, viveu e morreu por nossos pecados. Então é isso. Hoje nós estudamos só esse pequeno versículo, ou esse pequeno capítulo, mas nós vamos continuar. No próximo capítulo a gente vai estudar de João Batista. Tá bom? Fiquem todos na paz. Até o próximo capítulo.